Olá, hoje eu estava assistindo um testemunho que marcou muito, me emocionei muito enquanto eu ouvia. Enquanto eu ouvia, eu ia conferindo os versículos na Bíblia, porque a nossa regra de fé, a regra de fé do cristão é a Bíblia, é ela que rege a nossa vida. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer na nossa vida, todas as decisões que a gente vai tomar tem que ser regida pela Bíblia. Ela que diz o que é certo ou o que é errado nos nossos próximos passos. Enquanto eu ouvi esse testemunho, Deus foi ministrando muito ao meu coração e eu fui digitando e eu não conseguia parar de digitar. E o Senhor falou muito ao meu coração e eu tive que vir aqui compartilhar com vocês. E eu vou compartilhar com vocês agora através de algumas leituras. E tem a ver com isso. Hoje, muito se vê pessoas defendendo as placas de suas igrejas, defendendo seus pastores, dizendo: a minha igreja é a certa, porque a minha tem esses dons, porque a minha tem profecia, porque a minha tem revelação, porque a minha tem confirmações, etc, etc, etc. E de antemão eu já digo aqui para vocês que eu respeito muitas religiões, muitas igrejas, e que eu creio em milagres, e que eu creio que em todas as religiões tem pessoas sinceras de coração. E eu também creio que Deus tem a sua forma de falar com cada um de seus filhos. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui hoje é que muitas pessoas hoje estão usando o tempo precioso que o Senhor deu para mim e para você, que nós poderíamos estar usando para estar falando da palavra dele, para estar debatendo e defendendo as placas das igrejas, os dons e talentos que Deus deu, porque a minha é certa por isso, por aquilo. Queridos, sabe para que Deus chamou a gente? Deus chamou a gente para falar da palavra dele. Deus chamou a gente para ministrar o coração de pessoas. Deus chamou a gente para falar do amor de Cristo. Deus chamou a mim e a você para falar para as pessoas do amor de Jesus, para falar para as pessoas para se arrepender dos seus pecados, enquanto há tempo, para falar para as pessoas que Jesus em breve vai voltar e que todo aquele que se arrepender, todo aquele que confessar o nome de Cristo será salvo, que Jesus está preparando um lugar lindo e maravilhoso para mim e para você, que não importa qual pecado sujo a gente já tenha cometido na nossa vida, que Ele nos perdoa desde que a gente se arrependa e não cometa mais. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus não chamou a gente para debate, não. Deus não chamou a gente para ficar defendendo a placa da nossa igreja, não. E Deus ministrou algo no meu coração. E é muito forte. Sabe o que Deus disse para mim? Que o diabo não respeita a placa da sua igreja, não. O diabo não tem a placa da sua igreja, nem da minha igreja. Sabe o que o diabo teme? Ele teme a santidade da pessoa. Ele teme a quem se santifica. Ele teme a quem tem intimidade com Deus. Queridos, o espírito do engano está sobre esse mundo que a gente vive. E o espírito do engano é o espírito da mentira. E quem tem o espírito da mentira é o pai da mentira, que é o próprio diabo. Mas a mentira, ela só prevalece enquanto a verdade não chega. E a verdade é uma só. A verdade é Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que hoje oram em prol de causas nas igrejas. Esperando de Deus confirmações, esperando que Deus dê resposta, esperando profetadas, esperando respostas que Deus muitas vezes já revelou em sua palavra, que Ele desaprova. Pois tudo aquilo que o Senhor já revelou na Bíblia não precisa de revelação. E eu trago alguns exemplos aqui para vocês. Se você está orando, pedindo a Deus que seu amigo ganhe uma causa na justiça, no qual você foi testemunha, porém você sabe que a causa não é justa. Você sabe o que Deus diz lá na Bíblia, em Provérbios 6? Que Deus abomina a testemunha que é falsa. E aí eu te pergunto, precisa de oração e jejum e confirmação e revelação na igreja?
Não precisa, a própria Bíblia já revelou isso. Outro exemplo. Você está orando, pedindo a Deus confirmação que o Senhor dê prosperidade nos seus negócios, porém, você sabe que os seus recursos são frutos de lesar pessoas, passar pessoas para trás. Você sabe o que Deus diz sobre isso lá em Êxodo 20:15? Não furtarás, não roubarás. Precisa de oração e jejum? Precisa pedir revelação, confirmação, profetada na igreja? Não precisa, a própria Bíblia já revelou. Outro exemplo, se você está orando pedindo para Deus confirmar se alguma mulher ou algum homem que um dia foi fruto de algum relacionamento ilícito, de alguma traição, se essa pessoa é para ser o seu esposo ou se é para ser a sua esposa, se você está pedindo para Deus confirmar isso, você sabe o que Deus diz na Bíblia? Portanto, meu filho, dê-me ouvidos, não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, ou do homem, né? E não te aproximes da porta da sua casa, para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida. Provérbios 5, de 7 a 9. E em Provérbios 7, 25 ele diz: não permitas que teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagueis desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Precisa de oração, revelação, confirmação? Queridos, a própria Bíblia já revelou isso. Por isso que em 1 João 5,19 o Senhor diz: sabemos que nós somos de Deus, mas esse mundo inteiro já é do maligno. Não permita que o príncipe deste mundo continue cegando o seu entendimento. Existem muitas igrejas e pessoas sinceras, mas por falta de entendimento, pessoas são enganadas. Por falta de viver o que a palavra de Deus diz, que é a Bíblia. Pessoas estão se perdendo com a Bíblia nas mãos, por não entenderem o que o Senhor diz. Estão buscando em aconselhamentos de pessoas e muitas delas irão se perder e farão outros se perderem por aconselhamentos errados, por não viverem o que está escrito, por quererem viver em mistério. A palavra do Senhor já foi revelada. Deus usa a pessoa, Deus usa quem Ele quer para falar conosco. Mas Deus já revelou muitas coisas na palavra. Ela é a diretriz da nossa vida. E antes de querer buscar qualquer tipo de revelação, a gente precisa buscar na própria palavra de Deus. Se o Senhor já disse ali na palavra dele que aquilo é errado, queridos, vai buscar confirmação onde, queridos? Em 2 Coríntios 4,4, Deus diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento. Sabe de quem que o Deus desse mundo cegou o entendimento? Daqueles que não creem, daqueles que dão legalidade. Às vezes nós estamos ali lendo a palavra, indo para a igreja, mas a gente dá brechas. A gente precisa fechar as brechas, a gente precisa se santificar. E se santificar é abrir mão daquelas coisas que a gente sabe que nos afasta de Deus. Em Efésios 6,12, o Senhor diz: pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós achamos que lutamos contra pessoas, mas nós lutamos contra seres malignos que usam pessoas, muitas vezes dentro das igrejas, muitas vezes dentro das nossas casas, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Em 2 Coríntios 11,14, o Senhor diz: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, você acha que ele não usaria alguém de dentro da igreja? Você acha que ele não usaria uma pessoa que parece santificada para nos dar um mau conselho? Para nos fazer perder uma bênção do Senhor? Para nos fazer desviar do caminho? Para nos fazer perder uma bênção de Deus? Satanás nos faz proposta todos os dias, porque é isso que ele faz. Ele faz propostas, mas Deus tem propósito para a nossa vida. Não perda os propósitos de Deus por conta das propostas de Satanás disfarçadas de bênçãos de Deus. Mas em João 16,11, o Senhor diz que o príncipe desse mundo já foi julgado e ele já perdeu. Mas nós precisamos lutar para não perder nossa salvação. Deus te abençoe.